Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, nossas Bíblias, em Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 7 nós vamos ler. Eu pretendo nessa temporada que eu vou passar com os irmãos aqui, a gente estudar um pouco dessa carta. Romanos, que é uma carta muito rica, né? Eu creio que toda igreja, no momento da sua história, teria que estudar esse livro inteiro, na verdade. Vamos ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, nos dirigimos a Ti, Senhor, sabendo que somente de Ti temos o auxílio, Pai, a compreensão da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito em nós. E Te pedimos que nos abra o entendimento, me abra a boca também, Pai, para instruir Teu povo, falar da Tua Palavra ao Teu povo, Senhor. Abençoe a cada um dos meus irmãos, que saiam daqui, Senhor, com o coração, com mais amor a Ti, a Tua Palavra, mais devoção e santificação, Senhor. Que tudo redunde para louvor e glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, essa carta aqui, conforme eu disse, é uma carta bastante interessante, traz bastante ensinamentos. E o propósito, e o porquê disso, é que a carta aos Romanos ela foi escrita para uma comunidade em que Paulo não conhecia. Paulo nunca tinha estado em Roma, não conhecia a igreja, não fundou a igreja, conhecia alguns irmãos ali que ele sauda no final da carta. Mas por que ele escreveu essa carta? Bem, ele queria ir à Espanha. Ele estava no final da sua terceira viagem e ele, em Corinto ali, ele ia para Jerusalém e o propósito dele era ir para Jerusalém e de lá seguir para Roma. E ele esperava que os irmãos ali de Roma o auxiliassem financeiramente, né, e o suporte também em outras coisas, enviando algum auxílio a alguns irmãos também para a Espanha, porque Roma fica no caminho, né? E ele não conhecia os irmãos. E mesmo assim escreveu a carta pedindo um auxílio. E por que ele faz isso? Bem, existiam muitas mentiras e acusações falsas contra o apóstolo. Acusavam os judaizantes, acusavam ele de que ele queria destruir a lei de Moisés, que ele não acreditava nessas coisas, tinha renegado o judaísmo, e coisas assim, distorções da mensagem dele. E como uma defesa adiantada, né? Antes que me acusem, eu já vou falar o que eu acredito, ele escreve a carta. E por isso essa carta tem um peso tão especial. Por quê? Porque Paulo ele narra quase toda a mensagem que ele prega. Então, na verdade, se tivéssemos só a carta aos Romanos hoje, não tivéssemos boa parte do Novo Testamento, nós poderíamos, mesmo por ela, conhecer a verdade de Deus, conhecer a salvação de Jesus, só por meio dessa carta. É uma carta muito completa, é uma carta profunda, com ensinamentos profundos e que vai narrando, nos primeiros capítulos aqui que nós iremos ver, a perdição do homem. Por que os judeus estão perdidos, estão longe de Deus? Por que os gentios, que somos nós, aqueles que não eram judeus, né, são gentios, estavam longe de Deus? Ele vai narrando e como que o Evangelho alcança essas pessoas. Por qual meio que o Evangelho alcança. E aqui o que nós lemos é só a saudação da carta. E para os irmãos verem, aqui Paulo já dá um resumo do Evangelho, mesmo na saudação. E nós vamos ver aqui o que é o Evangelho de Deus, apenas nessa saudação. Meus irmãos, o Evangelho, que é a boa nova de Deus, da salvação, ele é uma verdade que sempre foi atacada na história da igreja, né?
A salvação é a mensagem da igreja, é o evangelho, que Deus salva pessoas através de Jesus Cristo. Só que essa verdade sempre foi atacada. Na época de Paulo, existiam os judaizantes, que eram pessoas que acreditavam que para você ser salvo, você tinha que seguir a lei, se circuncidar, guardar o sábado, não comer carne de porco e seguir todos aqueles rituais e coisas que os judeus seguiam, e que aquilo era necessário para você ser salvo. E contraponto a esses existiam os libertinos. O que os libertinos acreditavam? Bem, a salvação é pela graça. Se é pela graça, eu não preciso fazer nada. Ou seja, eu vou viver do jeito que eu quero, pecar à vontade, porque quanto mais pecado, mais graça. Então, cheio de pecado, eu vou estar cheio da graça de Deus. Uma distorção miserável do evangelho também, né? Mas na igreja, na história, sempre foi, não somente esses. No século II tivemos o gnosticismo, que afirmava que Jesus não era homem, não veio como homem, era um fantasma. Eu falei por isso, disse para os irmãos na última vez que preguei. No século IV tivemos a institucionalização da igreja, né? O papado, homens que tomaram conta da igreja, dominaram a igreja, centralizaram em Roma. No século VI tivemos a adoração de imagens introduzidas na igreja, adoração e veneração de Maria, doutrinas de purgatório, salvação pelas obras, coisas absurdas que introduziram na igreja. Há pouco menos tempo, no século XIX, o liberalismo, homens que afirmavam que os milagres, a inspiração das escrituras não existia, né? Doutrinas de demônios mesmo, né? E hoje, nos nossos tempos, que nós temos tudo isso e mais um pouco, né? Homens que afirmam que para você ser salvo, se você é salvo, você tem que ser próspero, você não pode ficar doente, você pode decretar coisas e essas coisas acontecerem, né? Você vai viver o Superman, seu Superman gospel, né? Nada acontece com você, você é intocável, e fora as outras coisas absurdas que ouvimos, né? Que é de dar medo, né? Pois bem, mas qual é o evangelho puro e simples? Qual que é o evangelho puro e simples? Tem aqui nessa carta, Paulo vai narrar, e aqui nesse trecho ele vai dar um resumo para nós. E nós veremos isso. Bem, logo aqui no começo, no versículo 1, Paulo afirma que o evangelho ele é de Deus. Ele começa a carta pondo 3 credenciais dele e por que a mensagem dele era de Deus. A primeira coisa que ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. Bem, a palavra servo aqui literalmente significa escravo. Então esse é o primeiro título que ele dá assim, ele é escravo de Jesus Cristo. Meus irmãos, para os romanos, aquelas pessoas que iam ler essa carta, a palavra aqui ela tinha um sentido bem sólido. Para nós é algo meio vago, né? Nós não conhecemos isso. Mas na época existia mais de 100 milhões de escravos no Império Romano. Era uma cultura dominada pela escravidão. Pessoas que eram donas de outras, né? E essas pessoas tinham poder de vida e de morte sobre essas pessoas. E para um romano, uma pessoa livre, era um absurdo dizer que ele era um escravo de alguém. Mas Paulo começa a sua sentença aqui dizendo: eu sou um escravo de Jesus. E isso dá o que nós somos também do Senhor. O que você é de Jesus? Você é um escravo de Jesus. Você não é alguém livre. Você foi comprado por Jesus. Você é livre do pecado, livre da condenação, mas você pertence a um dono. Esse dono é Jesus, assim como Paulo pertencia. Nós somos voluntariamente escravos de Jesus. E há um sentido também de que ele era um servo de Jesus, assim como os profetas do Antigo Testamento não eram servos de Jesus. Servo de Deus, né? Ou seja, isso traz já uma ideia de honra, né? Eu sou um representante dos antigos profetas, daqueles que Deus enviou antigamente, que dava para Paulo isso, uma autoridade, uma credibilidade acerca da mensagem dele, né? Bem, e ele continua, chamado para apóstolo. Irmãos, a palavra apóstolo, ela significa literalmente enviado. E Paulo aqui ele está falando que ele era um enviado de Jesus. Essa palavra no Novo Testamento ela tem um sentido técnico, né? Que é o título de apenas daqueles 12 homens que Jesus escolheu. Os 12 apóstolos, que se tornaram 13 com Paulo, né? Os 13 apóstolos.
e dá essa ideia de delegação. O que um apóstolo era? O apóstolo era uma pessoa que era mandada por outro para fazer algo. Então eu contratava o irmão Antônio para ele realizar algo para mim em meu nome. Então ele ia lá, ia negociar minha propriedade, ele tinha autoridade, minha procuração para vender, comprar e fazer o que eu desse autoridade para ele. Ele era um apóstolo meu. E Paulo, ele se coloca aqui como um representante, um delegado de Jesus. Né? Hoje temos homens que alegam ser isso. Isso não existe mais. Jesus escolheu esses homens pessoalmente e deu autoridade para eles, para que eles escrevessem o que nós temos hoje como a Bíblia. Esses homens tiveram uma autoridade especial para edificar a igreja de Deus, explicar as doutrinas, espalhar o ensinamento de Jesus e colocar outros homens que passaram o bastão a outros homens através da história até chegar a nós hoje. Era uma posição, uma tarefa nobre. E o que eu quero ressaltar aqui, o que marca esse envio do apóstolo, é que ele fala que ele não foi por contas feito apóstolo, ele foi chamado. Ele foi chamado para ser apóstolo. Os irmãos lembram como ele foi chamado para ser apóstolo? Na estrada de Damasco, né? Ele era um perseguidor dos cristãos. Odiava, a Bíblia diz que ele inspirava ódio contra os cristãos. Ele estava indo a Damasco para prender homens e trazer a Jerusalém para serem julgados. Ser julgado significa ser morto. Porque ninguém ficava preso naquela época. Os judeus. Não existia cadeia em Israel. Ou você era livre, ou você era apedrejado e morto. Essa era a sentença. Então ele estava trazendo homens cristãos para serem mortos. E o Senhor apareceu para ele. Apareceu e disse: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Duro é você resistir contra os aguilhões. Você está resistindo. Esse foi o chamado. Ele não foi simplesmente se voluntariou. Pai, eu vou ser um apóstolo, agora eu vou seguir. Não. Ele foi ordenado a ser apóstolo. Ele foi constrangido, mandado pelo próprio Senhor, que apareceu pessoalmente para ele. Ele não foi eleito pelos irmãos da igreja. Vamos eleger um apóstolo aqui. Não foi isso. Ele foi divinamente chamado para ser apóstolo. Meus irmãos, ele continua aqui, mais uma das suas credenciais. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. Se os irmãos lembram, Paulo, ele era o que antes de ser apóstolo? Ele era um mestre da lei, ele era um fariseu. O que é um fariseu? Um fariseu é uma seita judaica, podemos dizer assim, que pregava um certo tipo de restrição extrema. Eles eram extremamente restritos, não se misturavam com ninguém, não se aceitavam nenhuma cultura dos romanos que dominavam Israel naquela época. Era um tipo de seita que eram revoltosos contra a dominação estrangeira em Israel. E tentavam guardar a lei nos mínimos detalhes. Jesus o acusa de colocar fardos tremendos sobre as costas dos discípulos, inventar regrinhas enorminhas e coisinhas a serem seguidas. Eram extremamente zelosos com a lei de Deus. E tanto que inventavam mais lei, né? E isso fariseu. A palavra fariseu significa separado. E é a mesma palavra que aparece aqui. Não dá uma diferença, é da mesma raiz, na verdade. O que Paulo está dizendo é um trocadilho, um jogo de palavra. O que ele está dizendo é o seguinte: eu era um fariseu, um separado, por mim mesmo, por orgulho meu, um orgulhoso, mas agora eu sou um separado, um fariseu, mas de Jesus. Agora eu sou separado, um fariseu, no sentido, de Jesus. E com isso ele está dizendo aqui, meus irmãos, que o Evangelho de Deus, para o qual ele foi separado, ele não tem origem humana. Ele não vem de homens, não foi ele que inventou, ninguém inventou a mensagem e falou para ele, não foi os discípulos que inventaram, não foi o Papa, os católicos, não foram os protestantes que inventaram, não. Ele é de Deus, ela tem uma origem. E ele deu autoridade para ele, um homem, de ser o representante dessa mensagem. Que Deus levantou então homens, pessoas para trazer essas boas novas para nós. Então, uma segunda coisa que ele fala sobre o Evangelho de Deus, no versículo 2, é que o Evangelho, ele é uma promessa antiga de Deus. Ele não é algo novo que surgiu ali. E ele começa:
ao qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. O qual antes prometeu. Bem, o Evangelho ele foi prometido nas Escrituras, no Velho Testamento. Mas quando ele foi prometido? Desde sempre. Desde o Éden ele foi prometido. Deus fez uma promessa para a mulher, que o descendente dela, seus irmãos lembram, ali no Éden, quando eles pecaram, que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. Com o calcanhar esmagaria a cabeça. E ali Deus lançou a semente do Evangelho, o proto-evangelho, né? A primeira fagulha do Evangelho. Depois Deus chamou Abraão e falou que faria dele uma grande nação, lhe deu uma terra, né? Pelo menos no nome na época. Ele fez promessas sobre isso, promessas que ainda não se concretizaram totalmente, que serão concretizadas ainda no reino milenar do Senhor, sobre o domínio dessa terra, que Jesus reinará. Depois ele chamou Moisés, lhe deu a lei que falava de Jesus, ele deu o sacrifício, instituiu o sacrifício que falavam, por figura de Jesus. Os sacrifícios falavam já que haveria uma pessoa que morreria, que pagaria os pecados do povo. Depois chamou Davi e por aí vai, chamou os profetas e sempre, em todas as mensagens, durante a história, ele falou sobre uma promessa. A promessa de Jesus. Jesus, quando veio aqui nessa terra, só na sua vinda, ele cumpriu mais de 330 promessas do Velho Testamento. Só no seu ministério terreno. Fora outras promessas que ele cumprirá ainda. Nos Salmos, várias promessas são ditas dele, né? Jesus é o cumprimento das promessas de Deus, é o cumprimento do Velho Testamento. Pelos profetas, ele fala aqui no versículo 2, nas Santas Escrituras. Paulo, conforme eu disse, ele era acusado de pregar contra Moisés, contra o Velho Testamento. Mas ele diz que é o contrário. Que a mensagem que ele traz não é contra. Pelo contrário, ela foi declarada pelos profetas no Velho Testamento. Pelo próprio Moisés. Ele declarou e falou que essa era a mensagem. Que já traz ali, Jesus disse que essa era a mensagem, que os profetas falaram dele. Apontavam para ele. Meus irmãos, é interessante aqui que nós muitas vezes deixamos de valorizar o Velho Testamento, né? Nós gostamos do Novo Testamento, principalmente dos Evangelhos e o de João ainda, né? Os outros a gente deixa de lado. Gostamos às vezes das cartas de Paulo, né? Da sublimidade, as coisas que é ditas ali. E quando lemos o Velho Testamento, só lemos Salmos e Provérbios, né? Só gostamos disso. Mas, pelo Velho Testamento, nós conseguimos entender o Novo. E com o Novo entendemos o Velho. É uma mensagem só. Não são duas mensagens diferentes. Não é uma reformulação da mensagem, não. É uma única mensagem. A mensagem daquele que seria prometido, que foi prometido e que veio. É a história de Jesus. A história do Messias. Né? E que revela então a história de Deus, o propósito de Deus de salvar os pecadores, salvar aqueles que pecaram. E a terceira coisa que eu quero ressaltar aqui no versículo 3 e 4 é sobre o Evangelho ainda, no versículo 3, acerca de seu Filho. Meus irmãos, o Evangelho, ele é acerca de uma pessoa, ele é acerca do Filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele não é sobre prosperidade, ele não é sobre bênçãos, ele não é sobre moralidade, eu ser uma boa pessoa, um viver ético elevado. Ele não é sobre nada disso. Ele é sobre receber poder para falar em línguas, curar pessoas, transformar água em vinho por aí, né? Andar sobre as águas, igual alguns querem andar. Tem uns que até querem ser picados por cobra para ver se, né, eles podem ficar mesmo curados, né? Não, o Evangelho não é sobre nada disso. Não é sobre você viver na bênção, viver ricos, com saúde, nada disso. O Evangelho é sobre uma pessoa. É sobre uma pessoa, Jesus. Ele é o centro do Evangelho. Ele é a mensagem do Evangelho. Irmãos, esse é o centro da pregação da igreja também.
tudo que a gente prega aqui, tudo que é dito aqui, ensinado aqui, tem que convergir para uma única mensagem. Para uma única mensagem, uma única pessoa, Jesus. Todos os sermões aqui do Velho e do Novo Testamento, eles têm que falar sobre uma pessoa. É apontar para a glória de uma pessoa. Sobre Jesus. Ele é o centro da pregação. E toda mensagem tem que ser voltada a Ele, culminar a Ele, a adoração a Ele. Sobre o poder, a palavra, o ministério dEle. Tudo é sobre isso. A salvação que vem dEle. Ele continua aqui falando sobre o nosso Senhor, que é acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Ele enfatiza aqui a natureza de Jesus, a natureza humana de Jesus. Ele foi prometido no Antigo, no Velho Testamento, como descendente de Davi, um descendente de uma linhagem real de Davi. Tanto Maria quanto José, que não era pai carnal de Jesus, mas um pai que o criou, né? Todos os dois eram descendentes de Davi. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas fala isso. Coloca as duas linhagens dos dois. E Isaías promete que o filho de Davi, ele reinaria com cetro de ferro sobre Israel. E ele irá reinar ainda. Essa é a promessa que nós temos no milênio, né? E terá depois um reino sem fim, que Jesus reinará com o Pai. E nós reinaremos com Ele. Amém? Meus irmãos, por meio de Jesus, a promessa de Deus se manifestou, se cumpriu em Jesus. E ele continua no versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Declarado. A ideia aqui de delimitar fronteiras, né? Quando Jesus nasceu, quando Jesus veio ao mundo, segundo a carne, ele foi declarado Filho de Deus na sua encarnação. Antes da encarnação, ele não era chamado de Filho de Deus. Ele era Deus. Nós vimos isso, vemos na Bíblia isso. Ele era um com o Pai, existia antes de todas as coisas, tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, João disse. Mas quando ele veio aqui, ele foi declarado Filho de Deus. Tomou esse título, né? Em poder. Os atos que realizou aqui demonstraram a sua divindade. Os milagres, tudo que ele fez, a ressurreição dos mortos, conforme ele diz aqui. E segundo o Espírito de santificação. Meus irmãos, há duas ideias aqui que a gente pode ver. Primeiro, o Espírito de santificação é no sentido que Jesus, quando viveu nesse mundo, ele viveu aqui sem pecado. Ele viveu aqui em santidade total. Isso mostra a sua divindade. Isso demonstra a sua divindade. Porque nenhum ser é capaz de viver aqui, ou nenhum homem é capaz de viver aqui sem pecar. Ao menos nosso Senhor, somente Ele. Que Ele veio nessa terra e Ele viveu aqui sem pecado. E assim demonstrou que era Filho de Deus, né? Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Também é uma outra ideia que está aqui, pelo Espírito de santificação. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Ele operou milagres, fez curas, pregou, foi guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ressuscitou também, pelo poder do Espírito Santo. Tudo que ele fez aqui foi pelo poder do Espírito Santo. Ele viveu aqui em subordinação total, igual nós vimos na última pregação. E pela ressurreição dos mortos, que mostra que ele era o Filho de Deus também. O fato de Jesus ressuscitar e viver eternamente mostra a sua divindade, que ele era o Filho de Deus. Meus irmãos, o Evangelho é acerca de uma pessoa. O Deus homem e o Deus, verdadeiro Deus. O verdadeiramente homem, verdadeiro Deus, numa pessoa só. Que está sentado à destra de Deus. E que forma ele diz que todo poder e autoridade lhe foi dado sobre o céu e a terra. E que ele confirma aqui, ressurreição dos mortos, no final do versículo 4, Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo, Jesus, nosso Salvador, né? Como Cristo, ele é o sacerdote, nosso Rei.
Esse é o significado. E Senhor é aquele com o qual nós devemos se submeter. Ele é o soberano, que está sobre todas as coisas e governa o universo pelo poder da sua palavra, pelo seu poder. De qual eu sou, de qual nós somos servos. Nós somos escravos, conforme eu disse. E a quarta coisa aqui, que Paulo fala acerca do Evangelho, é que o Evangelho deve ser obedecido e crido por todos. Pelo qual, no versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Ele diz que recebemos graça e apostolado. Aqui é um sentido seguinte, que Paulo está dizendo que o apostolado que ele tinha é uma graça que Deus deu. Mas muitos pensam assim quando vemos os comentários e tal. Só que há uma diferença aqui. Olhem só o termo que ele usa antes de graça. Ele diz, recebemos. Quem recebeu? Nós recebemos. O que cada crente recebeu? Graça e apostolado. Mas como assim? Graça e apostolado? Você é um apóstolo? Em que sentido nós somos o apóstolo, né? Bem, a primeira coisa que ele diz aqui é que recebemos graça. Que nós somos salvos pelo quê? Pela graça. O que é graça? É o favor imerecido de Deus. Que nós não merecemos. Não é por nada que fazemos. Não é por nós sermos batizados. A gente fez um ato, fomos batizados e fomos salvos. Não. Não é pela comunhão que temos aqui, por ser membro de alguma igreja. O nosso nome está escrito no hall de membros, na ata da igreja, né? Não é por isso. Não é por seguir os 10 mandamentos, por seguir aquelas regrinhas, nem por seguir o Sermão do Monte também, que Jesus pregou. Não é por isso. Nem por ser um ser moral, uma moral elevada, e seguir uma vida corretíssima. Não. É por graça. É por aquilo que não merecemos. É por nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Jesus, no seu poder de salvar, pela fé, na obra que ele fez de morrer e ressuscitar por nós, né? Mas aqui ele fala apostolado. Meus irmãos, em que sentido isso aqui? Nós não podemos entender, né? É difícil, né? Mas na verdade é o seguinte, nós temos que entender essa palavra no seguinte sentido. Conforme eu disse, o apóstolo ele tem um sentido oficial, né? Ou seja, quem que é o apóstolo? Aqueles 12, mais Paulo, os 13, que Jesus chamou. Eles deu uma autoridade. Mas no sentido geral, todos nós somos enviados. Todos nós fomos chamados. Todos nós fomos colocados pelo Senhor para servi-lo. E a Bíblia usa esse sentido. É que a palavra aqui, no português, eles traduzem. Eles colocam enviado em vez de apóstolo. E quando o tradutor acha que esse sentido do apóstolo está se referindo a uma pessoa, que é o apóstolo, ele coloca apóstolo, ele não traduz, ele transcreve, né? Mas ele fala, por exemplo, na Bíblia, que Barnabé, ele usa a palavra apóstolo se referindo a Barnabé, se referindo ao próprio Jesus, se referindo a Epafrodito, por exemplo, em Filipenses. Ele usa o termo apóstolo. Então cada crente é chamado a representar o Senhor como um apóstolo. Eu quando era novo, né? Eu era horrível de jogar bola, ainda sou, né? Eu nem me arrisco mais, né? Foi muito ruim mesmo. Então, nas atividades lá, eu nunca era escolhido, né? Se ficar por último que sobrasse. Mas uma vez, nesses campeonatos de interclasse, né? Uma classe contra outra, me chamaram para jogar, acho que faltou gente, me chamaram. Só que eu fiquei no banco de reservas, né? Fiquei só na reserva. E não joguei um jogo. E, para surpresa minha, eu ganhei uma medalha, né? A gente foi campeão lá no interclasse. Só que eu não joguei um jogo. Meus irmãos, um treinador, ele pode chamar pessoas às vezes, né? Chamar uma pessoa por ela ser carismática, ou por não ter ninguém. Não, você faz parte do time, né? Você põe o uniforme e fica lá sentado. Se todo mundo se machucar, você joga, né? E você nunca jogou um jogo. Mas no reino de Deus não tem isso. No reino de Deus, todos são jogadores. Todos jogam. Mas eu me converti agora. Eu não conheço a Bíblia direito, não importa.
Você é um enviado de Deus. Você foi chamado por Deus. Deus não coloca ninguém no banco de reservas. Não existe crente do banco de reservas que só vem aqui, olha o jogo, né? A pregação, que não é um jogo na verdade, né? E vai embora e fica por isso. Você é crente. Você foi chamado por Deus. Então você está no jogo. Deus chamou você. Deus chamou você para a obra dele. Abra rapidamente, deixa Romanos aberto, Efésios 2:10. É uma passagem bem conhecida dos irmãos, Efésios 2:10. Não feche Romanos, tá? Efésios capítulo 2, versículo 10. E diz assim: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quem somos? Quem esses somos? Nós! Quem que é o somos? Nós, todos nós. Todos os que creem. Você creu? Você é uma feitura de Deus. Você foi criado, uma nova criatura de Deus. E para que você foi feito uma nova criatura? Criados em Cristo Jesus para boas obras. O que são boas obras? Não é caridade. As boas obras é a obediência ao Senhor. É a obediência às coisas que estão aqui. Representar o Senhor, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, Deus chamou você, chamou eu, chamou cada um daqueles que creem para ser representante dele. O que Jesus diz no Sermão do Monte? Que nós somos o sal da terra. Somos a luz do mundo. Todos aqui são chamados para isso, ser luz do mundo, ser luzeiros nesse mundo. No mundo cercado de trevas, cercado de pecado, escuridão, que as pessoas estão perdidas, não conseguem enxergar a verdade. O que você é nesse mundo? Você é um poste de luz. Você ilumina e mostra aonde está a luz. Jesus, a palavra de Deus. E todos os homens devem ver em você isso. Jesus, a luz de Deus, deve ver isso em você. E Paulo fala isso aqui, e mostra que a missão dele, e é a nossa missão também, é levar o Evangelho a todos, pregar a todos que estão à nossa volta, demonstrar Jesus a todos. Isso não é uma tarefa somente do pastor, não é somente ele que é o apóstolo, nesse sentido aqui, não é somente ele que é o chamado, ou um obreiro, ou um diácono, não. Do mais novo, daquela criança que se converteu, até aquele idoso mais velhinho, que já tem poucas forças. É do novo convertido, que creu há uma semana, aquele irmão experimentado na fé, experiente na fé, a todos, qualquer um, creu no Senhor, você é um representante. E com qual objetivo? Com qual objetivo nós somos chamados aqui pela graça? Paulo continua aqui. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Olha, interessante esse termo, né? Obediência da fé. Não é somente acreditar em Deus, não é somente eu acredito em Deus, eu acredito que Jesus existiu. Jesus existiu, de fato, eu acredito, ele não é um ser mitológico, não é somente isso. É a obediência da fé, não é somente a fé. É uma fé obediente. Obedecer o senhorio de Jesus, obedecer ao Senhor Jesus, é uma submissão à vontade de Jesus. Meus irmãos, alguém que não mostra a verdadeira fé em Jesus, pela sua obediência, pelo seu viver santo, não é alguém que conheceu o Senhor. Todo aquele que crê, todo aquele que conhece o Senhor, deve mostrar a obediência da fé. Não somos salvos pelas obras, nós vimos isso. Somos salvos pela graça. Mas como que a graça se manifesta em nós? Pelas obras que Deus colocou para que andássemos nelas. Né? Não é a gente não é salvo pela fé mais obediência. Paulo coloca aqui não, é pela fé obediente, a obediência da fé. Meus irmãos, eu vi uma história de dois pastores que estavam conversando e andando, né? Eles foram dar aula no seminário, no intervalo estavam andando e passaram em frente a uma loja de bebidas.
ali. E conversando, falaram sobre aquilo, falou, olha, o rapaz que é dono dessa loja, ele é dono de uma rede de lojas, na verdade, ele está indo na minha igreja. Na sua igreja? Dono de uma loja de bebidas, né? Ele é novo, está indo há um tempo lá. Mas vocês nunca conversaram sobre isso? Nada, não. Ele disse que se alguém não comprar daqui, de mim, vai comprar de outro. Então que compra de mim, né? Ele pensa assim, estranho, talvez ele é novo, né? A gente tem que dar uma paciência. Mas e nas outras coisas, como ele tem sido? Bem, na verdade ele largou da esposa, arrumou uma mais nova, né? E está seguindo a vida assim. E está frequentando a classe ali dos novos membros e tal. Mas será que ele não entendeu ainda que ele não é um convertido? Ninguém disse para ele, alertou ele. Meus irmãos, se não há obra, se não há o mostrar, ser luz no Senhor, mostra que a pessoa não está nele, ela não tem obediência da fé. Ele não é chamado. E a mensagem do Evangelho é essa: creiam em Jesus, mas andem no caminho dele, ande no seu caminho. E por último aqui, irmãos, versículos 6 e 7. Que pelo Evangelho de Deus, é por meio do Evangelho que Jesus nos chama, que Deus nos chama para a glória dele. E que Paulo se dirige aos seus destinatários, né? Versículo 6. Entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós vimos a palavra chamado, né? O que significa a palavra chamado? Significa um convitezinho que Deus fez? Não, né? Como Deus chamou Paulo. Paulo foi chamado também, ele colocou aqui. Que sentido é? Deus compungiu o coração de Paulo para que ele viesse. E assim também é cada um de nós. Ninguém simplesmente escolheu, falou, eu vou ser crente. Não, Deus chamou você, escolheu você. Ele amou você antes da fundação do mundo e chamou a cada um. É a eleição de Deus já presente aqui, no começo da carta, né? Como Deus chamou Paulo, como Jesus chamou Paulo, ele não chegou para Paulo, disse no caminho de Damasco, falou, boa tarde, Paulo. Boa tarde. Eu sou Jesus. Um prazer, muito prazer. Bem, eu quero fazer uma proposta para você. Eu quero que você seja crente, seja meu servo. Falei, sabe uma coisa? Deixa pra lá, eu sou contra você. Você não sabia? Eu estou perseguindo essas pessoas, eu não gosto dos crentes. Foi assim que Jesus chamou Paulo? Não, né? Ele disse, vem. Ele falou, venha. E ele veio. É assim, meus irmãos, que Jesus chamou você. Não foi por seu mérito, não foi porque você era mais inteligente que os outros, mais esperto, mais esclarecido. Não, pelo contrário. Ele chamou os menores, né? Não é isso que ele disse? Ele não chamou os mais sábios, os PhDs da vida, doutores. Não. Chamou as pessoas simples, como você e eu. Pessoas simples. E como ele chamou? Ele colocou no seu coração o desejo de segui-lo. Ele não ser arrastado pelos cabelos, não foi isso. Ele mudou o seu coração, ele transformou o seu coração, tirou o seu coração de pedra e deu um coração de carne, chamou você. E ele continua aqui. Esse é o convite de Deus. Chamados para seres de Jesus Cristo, versículo 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus. Essa é o termo que o Senhor chama você. Você é o amado de Deus. Deus ama suas criaturas, sim, ama todas as suas criaturas. Mas Ele ama especialmente alguns. Ele ama aqueles que o servem, os seus discípulos, a igreja dele. Todos nós aqui, meus irmãos, somos os amados de Deus. E por isso, o nosso tratamento entre nós não pode ser de qualquer forma. Porque cada um aqui, cada um que serve ao Senhor, é um amado de Deus. Eu não posso simplesmente vir aqui na frente e dizer qualquer coisa para os irmãos, maltratar os irmãos, ofender os irmãos aqui, deixá-los chateados por motivo nenhum. Posso sim fazer as demonstrações aqui que Deus manda, mas eu não posso chatear os irmãos por vontade minha, por desgosto meu, por não gostar de algum irmão. Eu não posso fazer isso, porque os irmãos não são meus. Os irmãos são amados de Deus, pertencem ao Senhor, foram chamados para ser de Jesus Cristo, não meus. E a nossa atitude aqui, entre cada um, tem que ser essa. Que cada um aqui é amado de Deus, é um chamado de Deus.
e que se é amado de Deus, e eu sou chamado de Deus e amado por Deus, e você é, então o nosso tratamento uns com os outros tem que ser com o amor de Deus. O amor que Deus nos ama tem que ser o amor que nós refletimos em cada irmão aqui, com palavras dóceis, repreender sim quando necessário, mas com amor, buscar aquele irmão que está desanimado, esfriando, que às vezes está desanimado de frequentar conosco. Temos que ir atrás desses irmãos, ficar no pé deles, mas com amor, tratá-los com amor, buscá-los com amor e amá-los carinhosamente com o amor que Deus nos dá. E aqui, meus irmãos, a última afirmação que ele fala aqui: amados de Deus, chamados santos. Esse é o chamado de Deus. Isso é o que Ele chamou nós. Nós somos chamados para sermos santos, separados. Isso que significa santos, né? Separados do mundo. Não é como os libertinos que eu falei antes, que tinha na época de Paulo, que existe hoje também. Pessoas que acham que pode viver de qualquer jeito. Não. Nós somos chamados, sim, com um objetivo aqui, para sermos santos, servirmos ao Senhor de coração, em santidade, em dedicação total a Ele. E a esses que foram chamados, a esses que foram amados, Paulo diz: graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A esses, Paulo dá aqui a graça. Ele coloca aqui, Jesus não impede a igualdade com Deus, nem quando põe ele, a graça de Deus e de Jesus Cristo, como a graça e a paz fosse proveniente tanto de Deus como de Jesus. E essa é a graça que Deus nos dá e a paz que Deus nos dá. É a paz que Deus põe no nosso coração, que nos guardará e que nos dará na eternidade. Meus irmãos, para finalizar aqui, eu quero só ressaltar aqui só alguns pontos que nós vimos, para não fixar na mente dos irmãos, né? E a primeira coisa é que o Evangelho é de Deus. Ele vem de Deus. Ele não foi inventado por homem nenhum. Nenhum homem poderia inventar algo assim. A cultura da época não faz sentido nenhum. Nós veremos isso mais para frente aqui. Como o Evangelho é loucura para aqueles que não servem ao Senhor. Naquele tempo, mais ainda do que hoje, parece, para nós. Mas o Evangelho, ele foi criado por Deus. Foi criado por Deus no passado, pelos profetas, revelado aos profetas e revelado pela plenitude aos gentios, pelos apóstolos, né, por meio de Jesus. E por isso, nós temos a certeza que Deus preservará sua mensagem até o final. Preservará cada um de vocês, porque os irmãos foram chamados por Deus e Deus guardará até o final cada um que Ele chamou. E preservará as suas igrejas até o último dia. Ele não abandonou nossas igrejas na Idade Média, igual sabemos. Muitos pensam isso, né? Que não existia igreja naquela época, que tinha só o catolicismo e que foi uma época escura que não existia igreja. Não. Deus sempre preservou homens, igrejas, fiéis à sua palavra. E conforme vimos, é uma promessa antiga de Deus que se cumpriu. Não foi invenção dos cristãos, não foi invenção dos católicos, não foi invenção dos protestantes, não. Isso vem desde a antiguidade, desde o primeiro homem, Deus já prometeu. A terceira coisa é que Deus levanta homens. Deus levanta homens. Hoje aqui estamos desfalcados, né? Faltam pastores, mas Deus levantou apóstolos, Deus levantou profetas. Ele hoje levantará pastores, levantará mestres sempre. Ele não deixará a sua igreja ao léu, não deixará a sua igreja desamparada. Ele sempre levantará homens para guiar seu povo, para cuidar do seu povo. E hoje somos edificados sobre os fundamentos desses homens que eles chamaram, né? Os profetas e apóstolos. E a quarta coisa e última é que o Evangelho tem um tema só. É Jesus. Ele é sobre uma pessoa. Ele não é sobre coisas, sobre como eu posso ser mais feliz, com mais poder, como eu posso viver melhor nesse mundo, não. Ele é sobre uma pessoa e sobre a glória dele, do Senhor Jesus. E temos que examinar, meus irmãos, diante disso, nossas vidas, o que acreditamos na nossa mente sobre o Evangelho, e praticarmos a obediência da fé no Senhor. Amém? Vamos orar.
Pai amado, te louvamos, te engrandecemos, Senhor, por podermos estar aqui, desfrutarmos da tua palavra, do teu ensinamento, Pai. Abençoe a cada irmão que ouviu, aqueles irmãos que ouvirão e outras pessoas que ouvirão da tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco, Senhor, em todas as coisas. Te louvamos pela obra do teu Filho, que é algo que é muito maior do que podemos entender, Senhor. E te louvamos por essa graça tão grandiosa. É em nome de Jesus, Pai, que eu peço que abençoe a cada um e que nos guarde nesse restante de semana, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém.